Recording in progress. E aí nós estávamos na... Vixe, agora aqui para achar, hein? Vamos lá. 200 é o 260, né? 267. Vamos ver. Artigo 2. Nesta vida pode-se conhecer a Deus pela razão natural. Artigo 3, questão 12. Estamos aqui. Isso aqui é o artigo 7. Ah, tá aqui, ó, artigo 7. Ó, quase, hein? 256. Travou, eu vi. Calma. Vai chegar o momento da reabertura. Vamos lá. Vamos lá então. Vocês estão me ouvindo, né? Eu que não estou ouvindo vocês? Vamos lá então. Pronto, agora eu acho que eu ouço vocês. Vamos lá. Artigo 7. Os que veem a Deus em sua essência o compreendem. Quanto ao sétimo, assim se procede. Parece que os que veem a Deus em sua essência o compreendem. 1. Com efeito, afirma o apóstolo aos Filipenses. Capítulo 3, versículo 12. Sigo para que, de algum modo, o compreenda. Ora, o apóstolo não corria em vão, pois diz na primeira carta aos Coríntios. Coríntios 9, versículo 26. Corro assim, não às cegas. Logo, compreende, e outros pela mesma razão, pois os convida nos seguintes termos. Correi, pois, de modo que compreendais. Então aqui a ideia qual que é? Parece que os que veem a Deus em sua essência compreendem. Tomás de Aquino vai dizer que não compreende, certo? Tomás de Aquino vai dizer assim, olha, embora você veja, você seja capaz de ver a Deus, ainda assim você não será capaz de compreendê-lo, certo? Então, além disso, diz Agostinho, a Paulina, no livro de Vivendo Deus, e aí ali ele diz para a Paulina, compreendendo, vendo Deus, alguma coisa assim, né? Não sei muito bem o que é esse videndo aí. Depois a gente vê. Compreender algo consiste em vê-lo de tal modo em sua totalidade, que dele nada fica oculto àquele que vê. Ora, se Deus é visto em sua essência, é visto em sua totalidade, e nada fica oculto àquele que o vê, pois Deus é simples. Ai, ai, ai. Justamente, esse argumento, Deus é simples, é que acaba com toda a argumentação. Só Deus é simples, nada além dele é simples. Aqui cai por terra qualquer coisa que você pode dizer em relação a Deus. Por quê? Porque a gente não é simples. Não sendo simples, a gente não consegue chegar na simplicidade de Deus, né? Ah, mas não entendo, porque você tem que pegar a aula anterior, meu filho, minha filha, né? As aulas anteriores, nós já estamos já aqui para mais de 60 aulas. Se for considerar desde o Tratado de Cristo, acho que já passamos de 100 aulas, né? Então, logo, todo aquele que vê em sua essência o compreende. Aí Ana Beatriz está assim, cara, cheguei atrasado então na aula. Ana, chegou um pouco atrasado, mas a gente vai estudar de novo o Tratado de Cristo, viu? Então não precisa ficar ansiosa com isso não, nem pegar gravações anteriores. A gente vai chegar lá de novo, porque agora a gente está seguindo o percurso dado pelo Frei Marcelo Neves, né? O diretor espiritual da nossa fraternidade dominicana aqui. Então ele falou, ó, começa pelo Tratado de Deus. Eu falei, vixe, a gente começou pelo Tratado de Cristo. Ele falou, ótimo, mas começa agora pelo Tratado de Deus, beleza. Né? Ele falou que tem uma pedagogia interna, coisa que é muito interessante, e aí a gente segue por aqui, então. Logo, todo aquilo que o vê em sua essência, o compreende. Então, lógico que não. A gente não é capaz de ver Deus em sua essência. E um dos bloqueios que Tomás apontou aqui, Deus é simples, a gente é composto.
Deus não é interdependente, a gente é interdependente. Certo? A gente, de momento a momento, a gente cessa, Deus não. Então aí tem uma impossibilidade. Então por que a gente quer saber de Deus? Então aí entra uma questão da teologia revelada e da utilidade da teologia revelada. Por que Deus se revelaria ao ser humano? Dentro da lógica, da estrutura católica, apostólica romana, assim como de todo o cristianismo, Deus se revela para ser conhecido. E ele se revela porque ele é o máximo conhecível. Certo? Aquilo que mais a gente pode conhecer. Mas não quer dizer que a gente vai conhecer a Deus na sua totalidade. Eis aí o problema. A gente não conhece Deus na sua totalidade. Por que a gente não conhece Deus na sua totalidade? Porque a gente é composto. Deus é simples. Mas por que então Deus quer se revelar se há uma impossibilidade de a gente conhecê-lo completamente? Porque ao se revelar, é isso que diz a lógica, tá bom? Alguém pode falar assim, mas eu não concordo muito com isso. Tudo bem, se não concorda com isso, né? Não é um problema muito meu, né? É um problema da sua interpretação e da sua busca pessoal, né? Não é um problema do Plínio, né? É um problema de como você vê sistemas lógicos. Como assim? Lógico? Não é lógico matemático, analítico, mas sistemas lógicos, de noções lógicas, como uma coisa se relaciona com a outra. Certo? Aqui no caso, nós temos uma relação dentro de um sistema muito específico, que é o sistema da revelação de um Deus que é três e de um Deus que, além de ser três em um, se revela, se dá a conhecer, em função, ou com o caráter útil, da felicidade humana. Da felicidade angelical, por assim dizer. Então nós temos esses princípios que estão aqui e que margeiam o terceiro nível. Ele dá-se a conhecer como ser humano dentro do composto, no máximo que é possível conhecê-lo, por nós que somos substâncias compostas, em Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, o Messias. Certo? Ele não se dá a conhecer como ser mortal, mas como ser mortal e imortal, porque morre, e assim como nós sofremos todos os tipos de injustiças, mas ele não pratica injustiças, morre e ressuscita. Morre de morte matada. Né? Ressuscita e depois envia o mesmo Espírito, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Bom, aí nós temos toda uma questão lógica de salvação, de constituição da igreja, de constituição dos sinais que compõem a igreja, principalmente a partir da união entre a igreja e o Estado romano no século V depois de Cristo. A igreja deixa de ser só uma religião, fundada só numa religião, e passa a ser oficialmente uma religião política. E a partir de lá nunca mais deixou de ser uma religião política. Certo? O que quer dizer política? Que tem uma função de organização da polis, uma organização da cidade. Portanto, vai falar de ética, de moral, economia, acaba falando também de política, no sentido lato, e assim por diante, né? Tá bom? Então, nós estamos aqui diante de um super sistema que tem uma lógica interna, tem umas referências internas, que ao longo da história, nem sempre essas referências são seguidas, mas elas são sempre mantidas, né? É só olhar a história dos papas, por exemplo. Você imagina se os papas são desse jeito, imagina como é que são abaixo dos papas, né? Às vezes pode ser bom, mas normalmente é caótico também, né? No sentido moral, principalmente, né? No sentido ético também, né? Logo, todo aquele que o vê em sua essência o compreende. Então a gente já sabe, isso aqui não tem nada a ver, não vai dar. Ademais, se dissermos que é visto todo, mas não totalmente, pode-se objetar. Todo, mas não totalmente, pode-se objetar. Totalmente se refere à maneira de ver ou à coisa vista. Ora, quem vê Deus em sua essência, o vê totalmente quanto à coisa vista, pois o vê tal qual é, como já se explicou. Também o vê totalmente se refere à maneira de ver, pois com toda a capacidade do intelecto verá a essência de Deus. Logo, quem quer que veja Deus em sua essência, o vê totalmente, logo o compreende. Não é bem assim, né? Então, por quê? Também o vê totalmente se refere à maneira de ver, pois com toda a capacidade do intelecto verá a essência de Deus. Logo, quem quer que veja Deus em sua essência, o vê totalmente, não o seu todo. Logo, o compreende.
Esse logo do final aqui é que matou, entendeu a questão? Porque até aqui estava ok, até dá. Mas logo compreende, né? Compreende quer dizer, nas suas capacidades ele compreende. Bom, pode ser. Em sentido contrário, lemos em Jeremias, capítulo 32, versículos 18 a 19. Ó Fortíssimo, grande e poderoso, teu nome é Senhor dos exércitos, grande em teus desígnios, incompreensível em teus pensamentos. Et incomprehensibilis cogitato. Ainda bem que a gente fala português, não? Então, logo não pode ser compreendido. Ergo compreende non potest. Respondo. Compreender a Deus é impossível a qualquer intelecto criado, mas que nossa mente o alcance de alguma maneira é uma grande felicidade, segundo disse Agostinho. Qualquer intelecto criado é ser composto de essência e existência, substância e acidente, forma e matéria. Então a gente percebe que a teoria aristotélica cai como luva para dar conta dessas afirmações de Jeremias, por exemplo, mais incompreensíveis são seus pensamentos. Como é que eu vou justificar isso? Como que eu vou justificar filosoficamente? Ou por meio da teologia natural que conhecer Deus é impossível? Bom, se justifica por meio de uma base filosófica, aqui no caso a base filosófica de Aristóteles. De Agostinho era muito mais Platão e Plotino. Então você pode ver que Tomás, ele varia entre os dois, né? Ele vai para Aristóteles, vai para Agostinho, vai para Aristóteles, vai para Agostinho, vai para Paulo, né? Então ele faz três referências são as principais de Agostinho. De Agostinho não, de Tomás. O filósofo, Aristóteles. Aí, o quê? Junto com o filósofo Aristóteles, ele coloca Boécio. E junto com o filósofo, que Aristóteles coloca Platão, de vez em quando, e acabou. Beleza. No campo dos teólogos, ele cita bastante o Dionísio Pseudo-Pagita, o Agostinho e o Paulo. O Paulo é o principal. Quem é Paulo? Paulo Apóstolo. Não é seu tio não, meu filho. Paulo Apóstolo. Beleza? Mas eu não tenho um tio que chama Paulo, mas eu tenho. Entendeu? Então, é esse. Certo? Depois, nós temos mais nada. Agostinho não. Tomás de Aquino basicamente trabalha dentro desses referenciais. Tá bom? Claro que ele vai colocar Pedro Abelardo, vai colocar outros ali dentro que foram mestres dele também, né? Só que são muito menos se comparado com as citações desses, né? Em sentido contrário, então, respondo. Compreender a Deus é impossível a qualquer intelecto criado, mas que nossa mente o alcance de alguma maneira é uma grande felicidade, segundo Agostinho. A fim de que isso fique claro, deve saber que compreender é o mesmo que conhecer perfeitamente. Mas por que ele usou segundo Agostinho nesse argumento aqui? Ele usa Agostinho nesse argumento aqui porque é uma grande felicidade, mas que a nossa mente o alcance de alguma maneira é uma grande felicidade. Isso é uma afirmação. Para ele justificar a afirmação, ele teria que explicar por que, de alguma maneira, é uma grande felicidade. Isso no campo filosófico, você tem que tentar justificar. Justificar por meio da razão natural ou justificar por meio da razão revelada. A razão natural, você vai ter que explicar mesmo para convencer a pessoa por meio de lógica, de uma coisa que conecta a outra e que leva para, pelo menos, alguma coisa que seja similar a uma verdade, alguma coisa que seja universalmente aceita. Agora, na razão revelada, você pode usar o argumento de autoridade, o que na razão natural é falacioso, mas todo mundo usa. Por exemplo, quando alguém diz assim, o Kant que disse, o Hegel que disse, o Heidegger que disse, certo? Então é falacioso. Você pode dizer, mas depois você tem que justificar. E aí justificar entra no embrolho. Aqui,
Tomás de Aquino, como teólogo, usa a razão revelada. Ele chega e fala, segundo Agostinho. E não é necessário mais, por quê? Porque Agostinho está cheio e repleto do Espírito Santo, do Espírito de Deus, logo ele só pode ter falado a verdade, acabou. Ah, mas assim não vai. É característica da lógica da teologia revelada. Portanto, o Yoshi pode muito bem agir desse mesmo modo. Percebe? Yoshi pode, quando estiver falando com seu amigo ou com a sua amiga sobre Deus, falar assim: olha, quem falou isso foi Santo Agostinho. Quem falou isso foi Jeremias, o profeta. Quem falou isso foi Isaías, o profeta. Ah, mas eu não acredito. Aí o Yoshi rebate falando assim: olha, se você não acredita, então me desculpe, mas eu não converso com obstinados. Nós estamos falando de teologia. Teologia, a gente tem que confiar que Deus está falando com as pessoas, que eles são fontes de autoridade. Se você não quer falar sobre isso, vamos falar de filosofia. Mas aí é outra coisa. Aí cabe tudo que eu achar e cabe tudo que você achar também. Mas se estamos falando de teologia revelada, nós temos referenciais. Esse referencial faz parte do método teológico o uso de razão revelada. Tá bom? Então. Ah, mas o meu amigo da quitanda não sabe. Mas o que você vai discutir com o amigo da quitanda seu sobre teologia? O cara não sabe. Você tem que falar para ele, ó, vamos lá que eu te mostro como é que funciona o método teológico. E você tem que explicar para ele. Você fala assim, ah, mas eu não aceito. Você fala assim, bom, mas aí, se você não aceita, você vai discutir com todas as universidades do mundo. A universidade não serve para nada. É isso aí. Então faz o seguinte, larga o seu carro e anda a pé. Mas não anda só a pé. Anda a pé e descalço. Não anda só descalço. Tira a sua calça e anda com um trapo. Ou não anda, anda com umas folhas. Pega as folhas da bananeira ali, coloca na frente dos órgãos aí, para não mostrar, e sai andando. Tira a camiseta também. Aliás, nem escova dente mais. Toda essa tecnologia que a gente tem hoje passou de alguma maneira pela universidade. Então, se a pessoa fala assim, eu não acredito na universidade, eu não acredito no estudo, você argumenta. Então, faz o seguinte: anda pelado na rua. Faz igual aos homens da época do Paleolítico. Porque tudo que você está usando até agora, inclusive a cadeira que você se senta, o balcão que você atende, a máquina calculadora, o celular e etc., tudo veio da universidade de alguma maneira. Então, meu filho, se você não acredita nisso, está na hora de você ser coerente com você mesmo. Ande pelado na rua, vá viver embaixo de uma árvore no campo. Certo? Aí hoje fala, bem, mas se falar isso, o cara pode ficar ofendido. Ofendido com o quê? Ele tá te ofendendo? Falando pra você que não acredita em universidade? Ele tá ofendendo a sua inteligência comum. Como assim você não acredita naquilo que você usa o tempo inteiro? Né? Então a argumentação, ela tem que ser uma argumentação forte em cima, né? Não ofensiva, mas forte para a pessoa entender o absurdo que é falar assim, não, as universidades são centros de comunismo. Ah, centro de comunismo. É centro de comunismo? É, então tá bom. Então faz o seguinte, de novo, já que você não acredita na universidade, vai andar pelado na rua. Que rua? Nem anda na rua, porque aquele asfalto que você anda ali na rua, aquela calçada, cimento, asfalto, etc. Tudo veio de alguma maneira da universidade. Beleza, sai fora, vai andar lá no campo, no mato, na mata fechada, igual o homem do Paleolítico, então. Vai lá. Então tem que ser coerente. Quando a pessoa fala uns trecos absurdos, você mostre o absurdo da argumentação. E se a pessoa não aceitar, você fala assim, bom, então vamos conversar de outra coisa. Como é que foi ontem o jogo do Palmeiras? Como é que foi o jogo do São Paulo? Vamos conversar de outra coisa, então. Então, a fim de que isso fique claro, deve-se saber que compreender é o mesmo que conhecer perfeitamente. Ó, aqui tem uma. Saber que compreender é o mesmo que conhecer de maneira completa, acabada, finalística. Zé Fini. Compreender é o mesmo que conhecer perfeitamente. Ora, conhece-se perfeitamente o objeto tanto quanto pode ser conhecido. Portanto, se aquilo que pode ser conhecido por uma demonstração científica é tido como opinião fundada em um argumento provável, não é compreendido. Ó, portanto, se aquilo que pode ser conhecido por uma demonstração científica, ó, é tido como opinião, fundada em um argumento provável, não é compreendido. Espera aí que eu preciso dar um aqui.
pescoço ficar sentado o dia inteiro, fundada em um argumento provável, não é compreendido. Dá uma soltada. Por exemplo, se alguém sabe por demonstração que o triângulo tem três ângulos iguais a dois retos, compreende esta verdade. Mas se outro acolhe tal opinião como provável, pelo fato de que os sábios ou a maior parte das pessoas o afirmam, este não compreende, pois não alcança a maneira perfeita do conhecimento pela qual essa verdade é conhecível. Aí alguém pode dizer assim, tá, mas isso aí está falando de verdade aritmética, geométrica, certo? É verdade matemática. Quando a gente fala de opinião, nós estamos falando de coisa diferente, né, monja Thaís? Como é que a gente fica daí? Então, para o Tomás de Aquino, existe uma verdade objetiva. O sistema teológico, para o sistema teológico tomista, existe uma verdade objetiva. Existe algo que é tão seguro como verdade quanto as verdades matemáticas, aritméticas, etc. Não esqueça que ele não passou ainda pelo reavivamento das verdades euclidianas em relação à matemática, beleza? Ele está para fora disso ainda aqui, viu? Então, ele não passou também por Albert Einstein, uma série de outras coisas que estão aqui, né? Ou pelas várias reformas matemáticas e diversos sistemas matemáticos, né? Então, tem um tipo de matemática que permite esse tipo de colocação que ele está colocando. Mas se restringirmos só a questão da geometria plana, ele tem toda a razão. Geometria plana trabalha com conceitos de verdades que são irrefutáveis, certo? Então, para Tomás, existe uma espécie de verdade que é mais segura do que a verdade da geometria plana, e que essa verdade é, adivinha quem é? Yoshi, Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus, entendeu? Ora, nem o intelecto criado pode alcançar o modo perfeito de conhecer a essência divina, pelo qual é conhecível. Nenhum intelecto criado pode alcançar o modo perfeito de conhecer a essência divina, pelo qual é conhecível. Eis a prova. O objeto é conhecível na medida em que é ente em ato. Deus, cujo ser é infinito, como já vimos, é infinitamente conhecível porque ele é infinitamente ato. É isso que ele está dizendo. Infinitamente presente, sempre presente. Ora, nenhum intelecto criado pode conhecer a Deus infinitamente. Por quê? Porque não é ato. Olha lá. Com efeito, o intelecto criado conhece a essência divina, mais ou menos perfeitamente, segundo é iluminado por maior ou menor luz da glória. Ora, a luz da glória, que é criada em qualquer intelecto criado, em que seja recebida, não pode ser infinita. É, portanto, impossível a um intelecto criado conhecer a Deus infinitamente. Assim, é impossível compreender a Deus. E aí a Nayara fala, eu entendi. Eu entendi. Se fosse antes, ela ia falar, eu não entendi, já ia ficar brava. Né? Não sei se a Natália tá entendendo esse argumento, mas tem a ver com o únio múltiplo. Lembra que a gente trabalhou nas aulas o únio múltiplo? Como os seres humanos estão na multiplicidade das coisas, então não há um intelecto capaz de entender aquilo que é uno, que é Deus. E a Natália já deu o positivo dela, estou entendendo. Certo? Então, olha só, se fosse lá atrás, sem ter aquela monte de explicação que a gente deu, você ia chegar aqui nesse lugar e ia falar assim, cara, não entendi nada. Não entendi. Agora você entende. Por quê? Porque o intelecto ele é construído, ele não é inerentemente existente. Ele é intelecto de coisa criada. Se ele é intelecto de coisa criada, ele não é inerentemente existente. Se ele não é inerentemente existente, significa que ele é causa e condições. Portanto, você melhorou as causas do seu intelecto e as condições do seu intelecto. Logo, você consegue entender o que está aqui. Você está colhendo os frutos ou os resultados do seu esforço, da sua disciplina. Por quê? Porque você agora lê e compreende. Enquanto outros que não fizeram ou não perfizeram o mesmo caminho que você, leem, mas não compreendem. O que está faltando neles? Está faltando aquilo que vocês tiveram, que é disciplina. Disciplina de todos os dias ouvir um pouco. Todos os dias estudar um pouco
de modo que a compreensão venha de maneira gradativa, né? Então, olha, Deus, cujo ser é infinito, como já vimos, é infinitamente conhecível. Por quê? Porque ele é ato puro. É da essência de Deus, da utilidade da criação de Deus ser conhecível. Ah, mas não concordo com isso aí está muito louco, eu acho que não é assim. Não, tudo bem, eu concordo com você plenamente se você não entender, não aceitar isso aqui. Por quê? Porque é da lógica do sistema, você pode realmente refutar isso dizendo assim, mas eu não aceito essas afirmações que você está fazendo em relação a Deus. Eu acho que Deus é outra coisa. Tudo bem, você está coberto de razão. Como assim, eu estou coberto de razão de dizer que Deus é outra coisa? Você está coberto de razão de dizer que... Por quê? Porque você pode ter uma outra percepção de Deus, mas aqui se trata de uma percepção de teologia revelada que tem as suas formas iniciais, da onde provém todas as demais afirmações. Se a gente vai para o campo de dizer assim, ah, mas eu duvido de tudo que está ali dentro, como fez Descartes, Descartes, por exemplo, pai da filosofia moderna, mas eu não posso duvidar que existe Deus. Por quê? Porque é uma ideia tão, mas tão acima do meu intelecto, que tem que ser sido colocado de fora para dentro. Certo? Outras pessoas vão tentar derrubar isso. Outros, como Blaise Pascal, vão dizer assim, não, tudo é Deus. Né? Ele entra dentro de um recuo monista, aí seria uma espécie de uma interpretação do judaísmo que ele criou, mas que foi considerada espúria. Como quer dizer, não foi aceita. Mas no meio da teologia natural é aceita. Ou seja, no meio da filosofia é aceita. Agora, no meio da ortodoxia, da teologia revelada do judaísmo, não é aceito. Então aqui você pode muito bem dizer assim, não, mas eu não aceito isso. Tudo bem. Aqui precisa do quê? De uma fé. Como assim? De uma má fé? Não, você precisa de uma boa fé. Como assim de uma boa fé? Boa fé imputada colocada sobre aqueles que afirmaram tais coisas, como Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, todos os caras da patrística, etc. Todo mundo diz que é isso aqui. Então você precisa de uma boa fé em consideração aquela pessoa, quer dizer, projetada, né, naquela pessoa. Quer dizer, eu digo que aquela pessoa tem boa fé, né? E acredito a ponto de tomar decisões relativas ao meu dia a dia, fundamentado na boa fé dessas pessoas, certo? Então, mas o meu vizinho acredita em Deus diferente. Ah, o amigo do Yoshi, que é padeiro e dono ali da padaria, ali da esquina da casa dele, acredita em Deus de uma maneira totalmente diferente dessa. Então, o que a gente vai fazer? Ah, não, eu vou lá, vou mostrar para ele a verdade. Então, aí você vai, o Yoshi vai para falar para ele sobre essas coisas aqui e tem que adaptar todo o ensinamento que está aqui para a pessoa entender a lógica da coisa. E aí o exercício de fazer isso pelo amigo dele, o Yoshi vai fazer isso pelo amigo dele, acaba entrando num princípio de autoaperfeiçoamento do próprio Yoshi. Né, Yoshi? Aí o Yoshi vai fazer um autoaperfeiçoamento de si mesmo. Porque, muito provavelmente, a gente não convence as pessoas, né? Pode mostrar para ela e para ele as razões, mas normalmente a gente não consegue convencer muito bem as pessoas, né? Isso porque as pessoas precisam de um componente de fé, elas precisam de uma experiência, né, que as leve a buscar a religião como fonte, centro da vida delas. Vocês, de alguma maneira, de algum modo, se interessam muito por isso, porque, de alguma maneira, isso está acontecendo com vocês constantemente. No âmbito da lógica da teologia revelada, seria a graça, seria Deus que chama vocês para si, por meio do Espírito Santo, de Cristo. Agora, se tirássemos da revelação da graça e falássemos dentro da teologia natural, seria a curiosidade de vocês. Uma curiosidade que deixa de ser uma curiosidade, como diz Paulo Freire, ingênua, né, uma curiosidade comum, no senso comum, e passa a ser uma curiosidade já ligada à pesquisa, ligada a uma necessidade epistemológica, uma necessidade de conhecer mais profundamente, mais razoavelmente, mais logicamente as verdades da fé, da teologia revelada cristã. Porque a teologia revelada muçulmana é diferente. A teologia taoísta também tem teologia revelada lá dentro. O taoísmo não é só teologia natural, tem teologia revelada. O que tem menos teologia revelada, que eu saiba, é confucionismo e budismo. Os dois são bem menos teologia revelada no que diz respeito ao registro dos estudos indianos, ou seja, aquilo que foi desenvolvido na Índia,
E aquilo que foi desenvolvido na China, no Japão, ele adquiriu um outro tipo de teologia. Existe uma escola terra pura no Japão que adentra a ideia de uma teologia revelada e de uma graça que vem de Amitabha, do Buda Amitabha para o mundo. É uma outra escola que se desenvolve já a partir ali do século XVII, tá bom? Então não é essa que eu estou falando, tá bom? Eu estou falando do budismo indiano, do budismo chinês, que não trabalha nesses registros de teologia revelada. Tá bom, então, ora, nenhum intelecto criado pode alcançar o modo perfeito de conhecer a essência divina pelo qual é conhecível. Eis a prova. O objeto é conhecível na medida em que é ente em ato. Deus, cujo ser infinito, como já vimos, é infinitamente conhecível porque é ente em ato, não, porque é essência pura, é ato puro. Ora, nenhum intelecto criado pode conhecer a Deus infinitamente. Por quê? Porque só Deus é ato puro, a gente é ato e potência. Certo? A gente tem possibilidades de associações. Deus não, Deus é sempre presente, sempre ali. Não tem mudança em Deus. Né? A gente não, a gente muda de momento a momento. Né? Com efeito, um intelecto criado conhece a essência divina, mais ou menos perfeitamente, segundo é iluminado por maior ou menor luz da glória. Aí, como é que vai tirar essa deficiência dos seres humanos, dos seres angélicos, de serem ato e potência, substância e acidente, forma e matéria, ou seja, serem compostos, essência e existência, seres compostos, como é que tira isso? Então aí entra a tal da iluminação que vem da luz da glória, que é uma graça sobrenatural, ou seja, um treco gratuito, não é pelo mérito seu, nem pelo mérito meu, não adianta, porque o sistema daqui não é por mérito. Não é um sistema meritório. É um sistema responsivo. Você, de fato, quando responde a Deus, acumula mérito, mas mérito para você, porque para Deus não vale. Mas esse mérito para você é chamada de graça comunicante. Você consegue comunicar essa graça para as pessoas. É isso que, dentro desse sistema novamente, produz alguns milagres que, a partir do mérito pessoal, mas que não é. Deus não conta. Para Deus não conta. É uma coisa natural nossa. Nós respondemos ao amor de Deus. Isso tem um efeito. O efeito aí é a graça comunicante. E aí você comunica essa graça para os outros. Entendeu? É como se fosse um mérito seu que você transfere para as outras pessoas que são ato e potência também, dada a condição de desenvolvimento seu. Isso é uma coisa da teologia católica apenas. Só a teologia católica apostólica romana e a teologia da ortodoxa grega mantém essa situação. Agora, a Rússia, etc., não estudei para falar. O que eu sei são essas duas. Já as teologias protestantes, históricas, luterano, presbiteriano, calvinista, batista, metodista, não tem essa tal de graça comunicável aqui. Certo? É porque não trabalha, rechaça completamente qualquer teoria de mérito. Aqui não, aqui tem mérito seu para você mesmo. Você responde a Deus, algo acontece em você mesmo. Deus não leva em conta o seu mérito, porque ele é ato puro. Ele não vai ficar fazendo verificações para ver se você merece ou não. Certo? Então, para você com você mesmo, tem. Aí você, como que você sabe? Você consegue transferir isso para as pessoas. E aí a tal da produção de curas, milagres e assim por diante. Certo? Ok? Aí gasta. É o que você vê, por exemplo, nas cerimônias de exorcismo. O cara fica com o cabelo branco, fica mais velho na hora que sai, etc. Gasta muito. Tá certo? Então acontece, tá lá. É isso que tá. Mas eu não entendo isso aí, não acho que é. Tudo bem, é do sistema, da lógica da teologia revelada católica. Beleza? Mas eu sou metodista. Beleza, você não vai ter isso na sua configuração doutrinal, na sua lógica do seu sistema. Sou batista, também não vai ter. Tá bom? Então, continuando. Ora, a luz da glória, que é criada em qualquer intelecto criado em que seja recebida, não pode ser infinita. Claro, porque se fosse infinita, seria ato puro, seria essência pura, não teria composição nenhuma. É, portanto, impossível ao intelecto criado conhecer a Deus infinitamente. Assim, é-lhe impossível compreender a Deus. Beleza, fechou. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que o termo compreensão tem dois sentidos. Um estrita e próprio, segundo o qual algo está incluído no sujeito que compreende.
Nesse sentido, Deus não é de modo algum compreendido, nem pelo intelecto, nem por nenhuma outra coisa, porque, sendo infinito, não pode estar incluído em nenhum finito, que levaria algo finito a embarcá-lo infinitamente, pois ele próprio é infinito. Alguém pode rapidamente falar assim, mas Jesus de Nazaré é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, infinito e finito. Lembraram do Tratado de Cristo? Pois é, aí você sabe que tem uma coisa chamada prósopo, uma coisa chamada pessoa que conecta os dois. Senão seria impossível. Finito e infinito não se mesclam, é impossível. Se mesclasse, viraria uma terceira coisa que a gente não tem nem classificação. Portanto, Jesus é uma pessoa que conecta os dois lados. É uma espécie de relação que conecta, mas não se mistura. Certo? Então aí nós temos a questão de pessoa. Então, é nesse sentido que estamos agora falando de compreensão. De outro modo, compreensão tem um sentido mais amplo, segundo o qual compreensão se opõe à consecução. Com efeito, aquele que alcança alguém, quando já o segura, disse compreendê-lo. Assim, Deus é compreendido pelos bem-aventurados, segundo o Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 4. Seguro-o e não o largo. É esse o sentido das expressões usadas pelo apóstolo. Quem é o apóstolo? Paulo. A compreensão é, no caso, um dos três dons da alma. Compreendendo a esperança como a visão corresponde à fé e a fruição à caridade. Então, olha o que ele falou. A compreensão, um dos três dons da alma, compreendendo a esperança como a visão corresponde à fé e a fruição à caridade. Então, quando você fala esperança, imediatamente tem o seu correlato com a compreensão. Quando eu falo fé, esperança e caridade, três dons teologais. Na verdade, estou falando compreensão, visão e fruição. Fé, esperança e caridade, em termos práticos, em termos epistemológicos, nós temos aí fé correspondendo à compreensão. Errei. Fé correspondendo à visão, que é uma espécie de compreensão também, certo? Não é visão, né? Não é visão, né? Não é a capacidade, o ato, o órgão, olho vendo o objeto no seu campo de objeto e aí você tem a faculdade da visão. Não é isso que está aqui. O que você tem aqui é visão no sentido intelectivo, da alma. A esperança é mais ligado não ao intelecto, à inteligência. Portanto, visão é a inteligência. Quando eu falo, então, fé, eu estou falando da inteligência. Quando eu falo da esperança, eu estou falando da compreensão. E quando eu estou falando da caridade, eu estou falando da experiência prática, da fruição. Da prática, fruição. Entre nós, nem tudo o que é visto é segurado e possuído, pois vemos muitas coisas à distância, o que não se encontram em nosso poder. Tampouco fruímos de tudo o que possuímos, ou porque não encontramos aí prazer, ou porque não são o fim último de nosso desejo, capaz de saciar o desejo de apaziguá-lo. Mas em Deus os bem-aventurados têm essas três coisas, porque vêm a Deus, vendo-o, eles o têm presente, podendo vê-lo sem cessar, e tendo dele fruem como um fim último que sacia o desejo. Olha como é interessante essa parte, né? Ó, entre nós nem tudo o que é visto é segurado e possuído, pois vemos muitas coisas à distância ou que não se encontram em nosso poder. Então nós temos aqui a inteligência, nós também temos o órgão sensorial, que tem a visão. Tampouco fruímos de tudo que possuímos, ou porque não possuímos aí prazer, aí fruímos, está falando da caridade, ó. Então aqui está falando de possuímos, também está falando da caridade, da experiência prática. Ou porque não encontramos aí prazer, ou porque não são o fim último de nosso desejo, capaz de saciar o desejo de apaziguá-lo. Então, ó, não são o fim último de nosso desejo, capazes de saciar o desejo de apaziguá-lo. Então, por que nós temos pessoas que são
estão atreladas ao desejo sexual. Desejo sexual, sexual. Aí começam a ficar igual aquela menina daquele filme Ninfomaníaca, né? E aí nós temos toda uma questão que vem dos estoicos, dos cínicos, dos pirrônicos, né? Dos céticos, portanto, que dizem assim, estoicos e céticos dizem assim, você tem que moderar os seus desejos sensoriais, seus desejos sexuais. Por quê? Porque você vai encontrar uma barreira. Qual é a barreira que se encontra? Você começa a ir atrás deles e depois você gasta eles. O que quer dizer gasta? Em termos da nossa ciência hoje, seu cérebro se adapta. Ele se adapta, ele sobe o patamar. E aí você não consegue mais encontrar. Aquele filme Ninfomaníaca, que no final das contas é isso, né? A pessoa vai subindo os patamares de prazer sensorial dela até o ponto em que ela não obtém mais prazer. Ela tem que se torturar para obter prazer. Ela tentar fazer uma conversão no cérebro entre dor e prazer. Depois ela desgasta isso também. Por quê? Porque o corpo dela começa a apodrecer em função dos ferimentos que ela provoca. E ela fica com todas as feridas abertas o tempo todo. Mas aí fica claro, né, que ela tem uma mente que deseja, um espírito que deseja, uma alma que deseja pelo prazer, mas não pode mais obter nenhum prazer pelo corpo. Por quê? Porque ela estava viciada em prazer sexual, certo? Então ela extrapolou o limite todo. Agora, os céticos e os estoicos têm em comum com o budismo a mesma perspectiva da teologia natural. Se você exagerar, você conduz você mesmo para um vórtex. E o que você sente de prazer hoje desaparece depois. Por quê? Porque você desgasta. Certo? Biologia natural hoje, as questões fisiológicas, etc., dizem a mesma coisa. E o catolicismo também fala a mesma coisa. Só que aí a pessoa ela acha que tudo que existe no catolicismo, tudo que existe no cristianismo está relacionado à repressão sexual. Por quê? Porque falta de estudo, né? Falta de estudo e porque escuta demais pastores que acabam falando disso porque isso atrai público. Falar de questão sexual liga alerta todo mundo que fala que prazer, 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 certo? Porque ser humano é, sem dúvida alguma, fundamentado em cima de uma relação muito profunda com o prazer. Ele busca prazer pelo conhecimento, pela alimentação, pelas conversas, pelo convívio das pessoas, né, por filmes, etc. hoje, né? Então, pelo visual, tudo ele busca prazer, certo? Isso tem a ver com o quê? Com uma configuração de vida. Esse aqui, ó, não são o fim último de nosso desejo, capaz de saciar o desejo de apaziguá-lo, diz que tudo isso, dentro dessa lógica do sistema da teologia revelada católica, particularmente da Tomás de Aquino, todo esse desejo que nós temos, até o Guilherme agora que está se alimentando, eu já disse para vocês que não tem problema na aula de se alimentar, falei para vocês, se quiser comer, come o que vocês quiserem. Tem a ver com esse desejo por Deus, como fim último. Então, eu vou ter desejo sexual até que eu encontre Deus de fato. Eu vou ter desejo por alimento até que eu encontre Deus de fato. Eu vou ter desejo por sons, beleza visual, contemplações, coisas bonitas, etc. até que eu encontre Deus de fato. É isso do sistema. Percebe? Então é Deus que vai saciar tudo isso. Como que eu encontro Deus? Aí nós temos compreensão, intelecto, ou seja, compreensão, inteligência e fruição, prática. Compreensão, fé, esperança e caridade. Nessa ordem, fé, inteligência, esperança, compreensão e caridade, prática. Nós temos 3 ordens de conhecimento aí dentro. E por que conhecer? Porque conhecer dá prazer, que nos aponta para o máximo prazer possível que é Deus. Então não adianta querer brigar consigo mesmo, dizendo assim, eu tenho um desejo sexual. Tem, mas é necessário que a nossa inteligência, a nossa compreensão, entendam que só vai saciar isso quando encontrar Deus. E Deus se encontra aonde? Por meio de 3 instrumentos: inteligência, compreensão e prática. Então, pressupõe aqui uma série de movimentos da nossa parte que observem pela saciedade do desejo. Ó. Saciedade do desejo. Está saciando o desejo? Estou indo para o lugar certo. Está aumentando o desejo? Estou indo para o lugar errado. Ah, mas o demônio ele vem me tentar e etc.
Pô, pode ser, mas você tem que ter nível muito alto para isso, meu filho, minha filha. Como assim? O demônio vai sempre atrás de você, não tem coisa para fazer na vida dele. Não, ele vai tentar lá os grandes, entendeu? Vai tentar lá o Putin, vai tentar lá o Trump, vai tentar o Netanyahu, não vai tentar você aí na sua, né? Entendeu? Você, né? Por que, que o demônio vai perder tempo com você e comigo, entendeu? Não vai perder tempo com a gente nada. O cara vai lá tentar os caras grandes, entendeu? Ah, mas e os demônios, os pequenininhos? Bom, os pequenininhos sempre enchem o saco de todo mundo porque são milhares deles, né? De acordo com a lógica aqui. Então eles vão atrair todo mundo. Então você vai esquentar a cabeça com eles? Não, né? O que você tem que medir é saciar, tá saciando o seu desejo ou não? Tá melhorando essa questão de desejo sexual ou não? Se tiver, então você está indo para o lugar certo. Não tá, precisa aumentar a inteligência, compreensão e a prática. A prática é o que, afinal de contas? Bom, na lógica do sistema católico, de novo, que é muito diferente da lógica budista, muito diferente da lógica estoica, é, cética, né, que são da teologia natural grega, e a teologia natural indiana e chinesa, né, que é o budismo. Podia ser confucionismo, mas é outra coisa. Podia ser taoísmo, isso é outra coisa também. Mas dentro desse âmbito, a gente pode dizer assim, de diálogo entre esses registros, nós temos que a prática é a contemplação, é o estudo e é a oração para o católico. Essa oração envolve frequência nos sacramentos da igreja. Quais sacramentos? Ir na missa para receber a Eucaristia, a confissão. Aí você tem também, para o caso dos monges e monjas que são católicos consagrados, você tem aí a vida de celibato. Para o padre também a vida de celibato, para o bispo também, para o diácono não, porque o diácono não é casado. Mas você tem o sacramento da ordem do matrimônio, que ele tem que viver aquele negócio. Então, assim, você tem a coisa toda ligada a presenças de autoaperfeiçoamento mediante estados de vida. Onde que eu aprofundo essa ideia de prática? Chama teologia moral. É lá que você tem que olhar. É na teologia dogmática? Não. Teologia dogmática está relacionada à inteligência e à compreensão. A teologia moral está ligada à compreensão e à prática. Certo? Então, tem outras. Tem a teologia pastoral. A teologia prática, ela está ligada a, como o próprio nome diz, prática, né? A caridade. Né? Então você tem que ir verificando essas coisas dentro do âmbito da teologia, dentro do âmbito da pesquisa. Mas em Deus os bem-aventurados têm essas três coisas, porque veem a Deus, vendo eles têm o presente, podendo vê-lo sem cessar, e o tendo dele, fruem como fim último que sacia o desejo, o fim último. É possível em vida? Aí é com Deus. Como assim? É Deus que pode te dar uma graça, a luz da glória, e é possível. Para alguns ele dá, para outros não. Para outros ele quer que a gente lute até o final. Santo Antônio do Deserto. Não sei se vocês sabem, Santo Antônio do Deserto foi o mestre de Santo Atanásio de Alexandria. São Atanásio de Alexandria e Santo Antônio do Deserto tiveram um professor comum, que é o São Barlan Josafate. São Barlan Josafate é o Buda. É o Buda, é o Buda. Todo mundo sabe disso. Depois, Nayara, eu vou colocar para você. Aí você coloca lá no site no canal do YouTube da associação, os debates sobre Barlan Josafate, tá bom? O pessoal saber que tem lá e aí o pessoal tem uma referência lá. Não fala, achar que o professor não está inventando. Não estou inventando nada, tá lá. Né? Então, esse nível de controle de si mesmo, fim último, pode ser obtido pela luta. Mas tem que lutar a vida inteira. Então, o Santo Antônio do Deserto, ou Santo Antão, como foi traduzido em Portugal, ele, quer dizer, Antônio Grande, né? O grande Antônio virou Antão. Aí, quando chega aqui no Brasil, já era, né? Que a gente tende a entender que é uma anta grande, né? O popular fala Santo Antão, você imediatamente pensa uma anta grande, né? Santo Antônio o Grande. Né? Então, há uma luta constante que deve ser posta de modo a Ué, acho que a Loiane tá com problema na câmera. Tá com problema na câmera aí? Ué, caiu. Loiane caiu. De modo a que ocorra o autoaperfeiçoamento dentro de uma tensão entre o desejo
corruptível, impermanente, passageiro, daquilo que é ato e potência, versus o desejo daquilo que é ato puro, essência pura, certo? Então, desejar por aquilo que é essência pura e ato puro é muito maior do que desejar por aquilo que que se corrompe, certo? Quanto ao segundo? Quanto ao segundo? O que está escrito no segundo? Deixa eu mandar uma mensagem para ele. O que será que aconteceu? Fechou a câmera, daí caiu. Pois é. Quanto ao segundo, deve-se dizer que quando se diz que Deus é incompreensível, não significa que haja algo dele que não seja visto, e sim que não é visto tão perfeitamente quanto é visível. Por exemplo, quando uma proposição suscetível, deve-se dizer que quando se diz que Deus é incompreensível, não significa que haja algo dele que não seja visto, e sim que não é visto tão perfeitamente quanto é visível. Por exemplo, quando uma proposição suscetível de demonstração é conhecida por uma razão quanto plausível, nada a seu respeito fica por isso desconhecido, nem o sujeito, nem o predicado, nem a composição entre os dois. Mas em sua totalidade, esta proposição não é conhecida de maneira tão perfeita quanto é cognoscível. Ela falou que teve que mudar aqui o dispositivo, tem que mudar do Note para o celular, porque alguma coisa aconteceu ali. Então, o que está querendo dizer aqui nesse I? Vamos ver aqui. Ó. Este exemplo de uma verdade conhecemos em maior ou menor medida, conforme compreendemos, mais ou menos, porque ela é verdadeira. Ou seja, à medida que penetramos de maneira mais ou menos profunda em sua inteligibilidade, quando a conhecemos totalmente no sentido de que conhecemos dela tudo o que há a conhecer, é um exemplo destinado a introduzir a mente nessa ideia difícil de conceber, mais difícil ainda de exprimir, de uma visão não compreensiva da essência divina. Ó. Isso aqui tem no Buda Dharma, hein? A ideia de uma visão não compreensiva, que não passa pela que é? Tem no budismo essa ideia aqui. Chama Jnana, ou Jnana, em Pali. É a ideia de que você não passe pelo sistema predicativo, não passe pela ideia de sujeito-objeto e descrever características por meio de linguagem, que é a maneira como a nossa consciência funciona o tempo todo. Ou a gente acha que ela funciona o tempo todo, porque na verdade ela funciona por meio de uma visão não compreensível para depois ela descrever. Mas a gente não capta isso, porque é rápido demais. Então, uma visão não compreensível da essência divina. Tal ideia, contudo, impõe-se necessariamente, e seu caráter paradoxal exprime apenas o paradoxo da visão imediata. Uma operação efetuada por um intelecto criado, e portanto limitado, cujo objeto é o infinito. Esse paradoxo, contudo, é o próprio princípio gerador da antropologia cristã. Olha lá, nós temos então, portanto, uma antropologia cristã. O homem finito em seu ser é infinito em suas operações espirituais, cujo objeto, ou ao menos o fim visado, conscientemente ou não, pouco importa, pela mediação desse objeto, é o infinito com I maiúsculo. Perceba que ele está falando de Deus. I maiúsculo. Deus. Certo? Então, olha. Antropologia cristã diz o seguinte. Guilherme é um ser finito. Morre. Come. Tem que tomar banho, senão fica um futúncio. Fica um chulezento. Exatamente. Aí, o que acontece? No entanto, em suas operações espirituais, as suas capacidades da alma racional são operações infinitas. Porque ali está a semelhança com Deus, por isso que ela é uma alma imortal. Como que eu sei que ela é imortal? Porque eu sou capaz de pensar presente, passado e futuro. Você também. Por isso. Ah, mas é só isso? É isso e a teologia revelada. Que diz que a gente é imortal também. Porque Jesus disse que a gente é imortal, mas a maneira de verificar isso é que a gente é capaz de pensar presente, passado e futuro e pensar a ordem das coisas. E também contemplar a beleza.
E a Nayara tá tendo, não, não, ela tá fazendo assim, não, aquelas aulas, rapaz, de Aristóteles, aquele professor muito louco da Mar Atlântico, não, aquelas aulas, rapaz, aquela aula é muito problemática, né, aquelas aulas são difíceis, né, não é problema porque é ruim, porque o professor é muito bom, mas na verdade é porque é difícil, o conteúdo é muito difícil, né, o conteúdo é difícil. Aí o Yoshi tá assim, eu jamais vou lá estudar. Eu vou ter colapso mental. Eu não quero estudar aquilo ali, não. Ah, não, não precisa. Você já tá pegando aqui, já é suficiente. Não precisa ir lá, não, fazer filosofia, porque ali tá um suador, rapaz. Tá todo mundo suando, todo mundo cebolento. Já viu falar aquela cebola embaixo do braço, assim, fica aquela cebola assim, ó. Aquela cebola, que tudo cebolento, aquela cebola assim, ó. Então, tá todo mundo assim lá, suando, que é ótimo. Ótimo nada, dá um estresse, mas melhora as coisas, né? Finito em seu ser é infinito em suas operações espirituais, cujo objeto, ou ao menos o fim visado, conscientemente ou não, é mediação desse objeto, é o infinito. Né? E aí nós temos a adequácio, né, que nós vimos antes, né, que é a nossa capacidade de adequar, né, o nosso intelecto tem essa capacidade de adequar-se, né, conformar-se com a verdade, e aí obter a compreensão. E obter a compreensão, obter as características. Né? É isso que garante a graça de Deus por meio da fé, esperança e caridade, que hoje nós vimos é inteligência, compreensão e prática. Né? Por isso, Agostinho define a compreensão dizendo: o objeto é compreendido pelo que vê, quando é visto de tal modo que nada de si fica oculto a quem vê. Então, seus limites podem ser alcançados, abarcados com o olhar. Abarcamos com o olhar os limites de uma coisa, quando chegamos ao fim, no modo de a conhecer. Certo? Legal isso, né? Agora, isso acontece com Deus só por meio de uma luz da glória, porque senão a gente não consegue chegar nesses limites que ele está falando aí. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que totalmente significa o modo do objeto. Não é que todo modo do objeto não seja conhecido, e sim porque o modo do objeto não é o modo de quem conhece. Assim, aquele que vê Deus em sua essência vê nele que existe infinitamente e que é infinitamente cognoscível. Mas esse modo infinito não cabe ao que conhece, no sentido de que este conhece infinitamente. Assim, alguém pode saber com probabilidade que uma proposição seja demonstrável, embora não a conheça de maneira demonstrativa. É aquela coisa que você vê na matemática, entendeu? Para quem já mexeu com cálculo 1, 2 e 3, como eu, e você fala assim, eu acho que dá para resolver, não sei como, mas eu acho que dá para resolver, entendeu? Acho que vai dar para resolver essa equação. Aí você fica tentando, erra, erra, até que uma hora você consegue, aí você olha lá no livro, na parte dos resultados, e fala, cheguei no resultado. Agora metade da questão foi resolvida. A próxima metade é descobrir se o caminho que eu tomei está correto. E aí você vai atrás do monitor e o monitor está mais interessado em pegar as gatinhas da universidade do que te atender. Aí você fica nervoso, tem que ir na casa do professor, bater lá e falar, ô professor, consulte o monitor. O monitor não quer saber, eu quero saber da explicação. Ele fala assim, mas eu estou interessado em outras coisas que é muito fácil, trivial. Ele pega e te mostra em 5 segundos assim o que você estava pensando em 4 horas, entendeu? Isso é trivial, ele fala para te humilhar mais um pouco. Fala assim, o céu é feito do caminho dos humildes mesmo, né? Porque não tem jeito, né? Trivial. O cara fala assim, tem. Fala assim, não, aqui você tá certo. Ou então ele fala, ó, é que você podia ter melhorado o sistema assim, ó, tem. Você fala assim, nossa, é verdade. Muito obrigado, professor. Aí ele fala pra você assim, vá procurar o monitor da próxima vez. Você fala assim, eu procurei o monitor, meu filho, ele só quer namorar. Só que você não pode falar isso, você tá entregando o cara, entendeu? Você não faz isso, então você fica assim, tá, na próxima vez eu procuro ele. Certo? Mas não pode denunciar o cara, não sei o quê. Não, coitado, é um estudante igual a você, ele só tá um semestre acima do seu ou dois, você vai lá denunciar o cara, o que você vai fazer? Entendeu? Você acha que ele sabe também? Ele tá lá enrolando, entendeu? Então, tem que ir atrás do professor mesmo, né? Certo? Então, é isso, a gente sente que vai para aquele lado, mas a Natália tá assim, eu já fui monitora, mano. O que você tá falando, meu irmão? Você tá folgando comigo, filho. Presta atenção, rapaz. Dá um tapa na sua cabeça, você vai ver. Hein? Ó, então, né? Monitor é assim mesmo, né? Dá umas enroladas e fica bravo se alguém fala alguma coisa, né? Não pode falar nada. Não fale nada, rapaz. Tá pensando que é o quê? Se liga. Então, obrigado, Beatriz. A Beatriz falou assim: estou em congresso, mas estou te ouvindo. E a Thaís falou: estou na escola, professor de câmera fechada. Isso aí. Importante é estar aprendendo sempre. Podemos tirar foto? Isso aí, Ana. Bom congresso para você. Podemos tirar foto?
Foi? Beleza, então. Até mais. Tchau. Até amanhã.